Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Daniel Teixeira, eu trabalho no Núcleo de Apoio à Inovação do Senado Federal e hoje a gente está aqui para promover um debate com alguns líderes do Senado sobre as demandas de tecnologia e inovação da Casa. Então, é uma série que explora a transformação digital e modernização do Poder Legislativo. Nesse debate, especificamente, a gente vai mergulhar um pouco no contexto do Senado Federal, e hoje, para debater isso aqui comigo, eu tenho três ilustres convidados. Os participantes hoje do nosso debate são o Valdir Miranda, que está representando aqui a Secretaria-Geral da Mesa, a Roberta Assis, da Consultoria Legislativa, e o Orlando Neto, que é da Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a disposição de vocês para compartilhar esses conhecimentos com a gente, né? E o debate vai funcionar no seguinte formato: eu vou lançar as perguntas e a cada vez que nós tivermos uma resposta, a gente vai abrir também um espaço para um dos colegas comentarem. Então, a cada pergunta que eu fizer, eu vou direcionar a um dos participantes, ele vai responder e um outro colega vai construir em cima, né? Vai agregar algo mais a essa resposta. A gente vai ter aqui 6 rodadas de conversa sobre alguns temas diferentes dentro dessa temática que a gente vai abordar hoje. Então, eu gostaria de já direcionar a primeira pergunta ao Valdir, né? Então, Valdir, falando aqui sobre tecnologia e inovação, a gente já tem muitos cases, né, muitos casos de sucesso sobre inovação, modernização em diversos órgãos, em diversas esferas, e a maioria desses casos ocorreu em outros poderes, outras esferas, né? O Senado Federal é um órgão muito particular, então é a casa alta do Poder Legislativo, então a esfera. Estamos falando aí do Poder Legislativo, da esfera federal, então é algo muito único. E eu queria que você comentasse um pouco para a gente, que você falasse sobre essas particularidades da nossa demanda. O que já foi feito no Executivo, no Judiciário, a gente consegue copiar, replicar isso com alguma facilidade? A gente não consegue? O que o processo legislativo traz de particular, traz de único, que molda essa nossa demanda, a demanda do Senado Federal sobre tecnologia e inovação? Muito obrigado, Valdir. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Orlando. Sobre essa pergunta, Daniel, das particularidades do Poder Legislativo de modo geral, me vem à mente duas, assim, né, principais. Uma delas acho que é um pouco consenso no meio político de que a política ela funciona melhor ou ela tende a funcionar melhor realmente com o corpo a corpo, com a questão do presencial mesmo, né? Aquela conversa de pé de ouvido. Os senadores costumam muito ali o cafezinho para resolver, para alinhar alguns pontos e chegar a consensos, né? Para que um projeto ande de determinada forma ou não. Apesar do Senado ter, com relação a essa questão de inovação, o Senado ter conseguido, assim, em um prazo muito curto, superar aí a barreira da dificuldade com a pandemia mesmo, de encontros presenciais, né? A gente acho que ficou de conhecimento de todos o quanto que o Senado conseguiu, de forma muito rápida e eficiente, se ajustar ao modelo remoto, com o sistema de deliberação remota. Tem muitos ganhos, teve uma questão de produtividade, depois eu vou voltar nesse ponto aí, produtividade, que eu acho que é uma segunda questão, mas teve trabalho, muito trabalho, né? Projetos importantes foram deliberados, projetos essenciais, e que se o parlamento não tivesse funcionando, eu não sei como teria sido caos, né? Então, o parlamento é muito importante, ele tem que funcionar, o lema até era esse, assim, né? Em tempo de pandemia, o parlamento não pode parar. Então, o Senado conseguiu dar soluções muito rápidas, funcionou muito bem, e tem funcionado ainda dessa forma. A gente está tendendo aí para um modelo mais híbrido, né? Com a CPI, a gente está agora, realmente, dá para dizer que é híbrido, porque a CPI funciona de forma mais presencial. A questão é que os parlamentares costumam comentar isso, e é nítido o prejuízo que, na visão deles, existe pela falta do contato mais presencial. A gente chegou a ver em várias situações dois senadores ao mesmo tempo no celular. Dava para saber que eles estavam ali tentando costurar. Agora, existem limitações nisso, né? Eu acho que a tecnologia pode ainda ajudar bastante, mas eu acho que isso é bem inerente ao parlamento, assim, a questão do presencial, do corpo a corpo, que eu acho que é da natureza e da essência da política. Por exemplo, a CPI, né? A CPI ela tem que funcionar presencialmente, né? Chegou-se a discutir no início como que seria esse modelo e tudo, mas existem questões que, inclusive, o presidente da CPI já colocou, da
que é incompatível com o modelo totalmente remoto, o funcionamento dela, por conta da incomunicabilidade, né, das testemunhas, a garantia de que a testemunha não vai estar lendo algo pronto, de que vai ficar até o final, tem a questão de que ele tem que ter acesso a um advogado, toda essa logística, pensando no remoto, fica muito complicado. Talvez a gente consiga evoluir e chegar algum dia em algo que seja assim, que consiga atender essa necessidade, por exemplo, de uma CPI. Mas no momento atual, não. A gente precisa ali da presença do presidente e do relator, no mínimo, só deles também, então já é um sistema híbrido, porque tem vários senadores que estão remotos. Acaba que com a questão de já ter 2 senadores presenciais, alguns acabam vindo por conta disso, né? Um pouco da natureza da política, a presença, né? Eles negociam muitas coisas antes, durante, depois. Então, eu vejo esse ponto. O segundo ponto, que eu falei que eu ia voltar rapidamente, é a questão, por exemplo, do desafio para o parlamento avaliar a produção legislativa. A gente já teve discussões sobre isso, né? Em 2016, eu estava à frente como secretário de uma comissão, Senado do Futuro, que o presidente, à época, voltou para um olhar mais interno do Senado. Então, quis discutir questões do Senado e deu uma liberdade muito grande assim, para a casa propor, para os servidores, né? Para a gente se pensar. E a gente fez um ciclo de debates de quatro palestras, assim, com especialistas sobre o futuro do processo legislativo e a tecnologia da informação. Um desses debates era sobre a avaliação da produção legislativa. Como avaliar o legislativo? Isso foi em 2016. E ali a gente viu muito mais as dificuldades, os desafios para se avaliar o legislativo do que respostas prontas. É muito complicado, não dá para ir numa questão de quantidade de projeto aprovado. Talvez seja muito mais no sentido da qualidade do debate, da importância de determinada matéria, o quanto que ela mobiliza é importante pelos impactos que ela gera na sociedade. E aí, nesse sentido, inclusive, que eu comentei que, apesar da pandemia, tivemos deliberações extremamente importantes remotamente, entendeu? Então, não dá nem para dizer que é mais produtivo presencialmente ou remotamente. É tudo muito, muito complicado. A gente não tem métricas, não tem indicadores, não tem nada assim palpável e concreto. Tem talvez algumas direções, alguns apontamentos, mas nessa questão de também ver a qualidade, não só se basear em quantidade. Existe talvez uma necessidade de uma classificação das matérias. Se você for olhar assim só em números, tem lá um projeto que criou o nome de rua, sabe? E tem outros projetos que cria o auxílio emergencial. Você não dá para comparar, entendeu? Fundeb, outras matérias eleitorais, coisas essenciais que se o parlamento não estiver funcionando, o país para, né? Ontem a gente teve a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, né? E existe ali uma certa tensão. Foi curioso isso, porque até um colega falou comigo, a TV, a rádio transmitindo e ficava um silêncio enorme, porque estavam nos bastidores com a dificuldade do remoto, ou seja, se ligando e tentando ver ali a importância de aprovar a LDO. A diferença foi de 7 votos. A gente chegou até a pensar, e se rejeita, como que faz? É uma coisa totalmente inédita, assim, que aconteceria, que traria, acho que, desafios grandes para a gente. Então, eu colocaria esses 2 pontos, sabe? Acho que a essência da política tem uma questão presencial, e isso é muito particular ao Poder Legislativo, e a dificuldade de se avaliar mesmo a produção, que é o que a sociedade... São as respostas que precisamos dar para a sociedade, né? Se o Senado é eficiente ou não é, a Câmara dos Deputados é eficiente ou não. E é difícil ter esses marcos, esses indicadores de como avaliar isso. Apesar de, assim, na minha visão, mas tudo bem, ela deve ser bem enviesada, porque eu trabalho no Senado, eu amo o que eu faço, eu gosto muito de trabalhar na Secretaria da Mesa, eu acho que o Senado tem dado um show, sabe? Um golaço, assim. Por conta desses projetos tão importantes nesse momento tão crítico que estamos vivendo, né? Uma pandemia aí mundial. Acho que é um pouco isso. Legal, Oli, obrigado. Vou abrir para o Orlando fazer os comentários aí em cima dessa resposta. Orlando, seja bem-vindo, obrigado. Necessidade, né, de estarmos, que os senadores tenham de estar presente, não, quer dizer, não interfere, né, com a ótica de que o processo legislativo ele tem que estar sempre junto com as inovações, né? Então, é claro que a tecnologia foi uma salvação, né?
Mas a gente pode ter aprendido durante esse 1 ano e meio com essa forma de trabalhar, e ela vai se somar à forma tradicional, né? É claro que essa cultura do primeiro impacto ela é difícil para o parlamentar, mas eu acho que isso é um processo que não tem volta. A gente vai ter, sim, a volta do presencial, mas esse novo mundo virtual, eu acho que ele veio para ficar, né? Então, não temos saída, a gente tem que realmente ir para essa parte, né? A pergunta é sobre a inovação, queria falar um pouco sobre a inovação, né? Da necessidade da casa em relação aos outros, né? Então, eu acho que muitas das nossas cidades são parecidas com outras de outros do governo federal, estadual, municipal, ou então das outras esferas do governo, como executivo, legislativo e judiciário, né? Mas outras são particulares, como bem levantou aí o Valdir. Então, eu quero concordar com ele, tudo isso que ele falou, vai dizer que nós temos formas de nos reinventar. E isso eu acho importante fazer sempre, essa reinvenção. E é interessante, né, Valdir, que eu acho legal, porque às vezes a gente pensa nos desafios nossos e a gente pensa que, assim, cara, o desafio do Senado deve ser uma coisa super diferente e tal, e aí a gente aparece e fala, poxa, eu tenho dificuldade de montar indicadores. Engraçado como às vezes é uma fala simples, mas é um desafio muito complicado, muito complexo, como você falou aí, para muita discussão, né? Só o que o Orlando falou, complementando, que eu acabei focando mais na particularidade e tudo, mas é bem verdade, o Orlando está coberto de razão, e isso é o sentimento que a Secretaria-Geral da Mesa tem mesmo, de que a tecnologia, o remoto veio para ficar. A gente vai passar a viver um híbrido daqui para frente. Não tem muito sentido mais para a Secretaria-Geral da Mesa, eu acho que para o Senado, uma audiência pública como a gente fazia antes. Todas elas são presenciais. Existe um custo alto para isso, existem barreiras de participação mesmo, isso dificulta. Você tem uma logística enorme de área, de passagem, de agenda, e isso não faz sentido. Você precisa ouvir como a gente está aqui. Estamos cada um na sua casa e estamos fazendo um debate super, super importante e relevante. Eu acho que isso veio para ficar. Então, o Senado já está se programando para isso, na questão de ter uma ferramenta de videoconferência de forma permanente, principalmente para as audiências públicas de comissões, que são muitas, e eu imagino também que para debates temáticos, sessões especiais, que é um pouco a audiência pública no plenário, assim, grosso modo, né? Bom, eu vou passar agora, eu vou jogar aqui a bola para a Roberta. Roberta, nossos colegas acabaram de falar um pouco para a gente da nossa demanda, dos nossos desafios, voltado muito aí para o processo legislativo, né, para o nosso funcionamento. E aí você, como representante aqui da consultoria, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da ótica de análise de mérito. Olhando para a análise de mérito das proposições legislativas para a área que você trabalha, quais são os nossos maiores problemas, quais são os maiores desafios, o que a gente está enfrentando e onde é que você enxerga oportunidade para a gente ter soluções inovadoras? Olá, pessoal. Sem dúvida nenhuma, esse é um debate que ele cada dia vai ser mais presente nas nossas relações, né? Porque a gente está conversando sobre democracia digital, governo digital, né? E, não obstante as nossas resistências, e elas são grandes, a novas formas de fazer aquilo que a gente já vinha fazendo há tanto tempo de um jeito e agora estamos tendo que fazer de outro, isso é meio inevitável. Quando a gente fala do processo legislativo e do mérito do processo legislativo, é impossível a gente não trazer esse debate da democracia digital, né? Como é que então que a gente vai fazer com essas tecnologias da informação e da comunicação social atuarem, agirem e lidar com essa interferência no processo legislativo? A realidade tem mostrado para a gente que, conforme, né, tanto o Orlando quanto o Valdir já colocaram, a gente está num ponto de inflexão, mas que não tem mais volta.
né? Então, o digital, né? A nossa realidade concreta do processo legislativo, ela migra para o digital, e esse processo é acelerado por conta da pandemia, e a gente não tem como ter muito retrocesso nisso. No entanto, a gente está com enormes desafios, né? Porque a gente precisa, entre várias coisas, a gente precisa construir esses espaços virtuais de uma maneira mais segura institucionalmente para a gente e para as deliberações, né? O sistema de deliberação remota veio aí com seus desafios, né? Então, como que a gente vota projetos importantes, como o Valdir falou, e mantém a segurança dos dados e mantém a segurança institucional desse processo. Ao mesmo tempo, a gente tem um ganho de transparência, né? A população foi para dentro do legislativo. Muito da CPI que a gente vem acompanhando, e a CPI virou o cotidiano do brasileiro, muito por conta dessa migração da democracia para o digital, né? Há 10 anos atrás seria impensável, a gente não teria esse alcance. Pensar que a gente vai retroceder desse lugar, não vamos, né? O futuro da democracia está ligado umbilicalmente a essa transformação digital que transforma o mundo todo a todo tempo. Nós temos desafios de como manter, né, esses ambientes que precisam ainda terminar de ser estruturados, serem criados com segurança institucional e segurança para o cidadão que está participando também, né, ele ter a segurança dos seus dados, dos seus acessos, a transparência disso, e isso assusta muito também o parlamentar, que se vê muito despido, né? Toda a negociação que o Valdir muito bem colocou, que é feita ali, né, no ouvido, na conversa, ela ganha um outro patamar, ela ganha um outro palco, né? É muito mais difícil você ter negociações que não são acompanhadas pelo público em geral. Transformar isso tudo em um processo que amplie a democracia e não a vitimize, é o nosso, eu acho que talvez tanto a nossa meta quanto o nosso maior desafio, né? Como que você constrói esses ambientes com acesso, com transparência, com segurança? Como que você garante, da mesma forma, uma ampliação do letramento digital de toda a população? Como que você coloca toda essa documentação, esse volume de informação num portal, na internet, e o acesso a essa internet fica à mercê ainda de governos e de grandes empresas? Então, são esses desafios, essas construções de que a gente precisa criar uma descentralização da informação, que aí garante com que todo cidadão, porque democracia tem a ver com controle, né? Uma democracia, ela será sempre mais perfeita quanto melhor a gente possa controlá-la. Agora, quais são os instrumentos de controle? Quais são esses parâmetros? Como que nós vamos construir isso? Então, assim, a gente tem muito mais desafios do que soluções. Agora, a gente imaginar que a gente vai retroceder de onde a gente está, eu acho que não tem como, né? Assim, não tem como você convidar o cidadão de uma maneira mais ampla para estar dentro do parlamento e depois falar com ele, não, agora você sabe que a gente vai continuar aqui fazendo as coisas como a gente fazia antes. Isso não me parece possível. Legal, Roberto, legal. Valdir, você pode construir em cima dessa resposta da Roberta, por favor? Eu vejo que o Senado já estava caminhando, claro que num ritmo mais lento, para isso tudo que a Roberta falou, né? De mais transparência, de simplificar a informação, porque eu acho que simplificar a informação é acesso à informação. Existem pessoas que estão excluídas disso, os termos são muito técnicos, é tudo muito complicado para se entender. Então, na verdade, a gente fala, está transparente, mas a pessoa não entende aquela linguagem, é igual o juridiquês lá, entendeu? Então, a gente hoje tem uma preocupação grande com a experiência do usuário, simplificar a linguagem. Eu posso até exemplificar desse processo que já vinha acontecendo, que agora eu acho que se intensifica e ganha muito corpo. A gente tem hoje, foi lançada há pouquíssimo tempo, há um mês, eu acho, a página de tramitação unificada das matérias legislativas, né? O que é isso? É basicamente colocar para o cidadão, para uma pessoa que não entende, talvez, nem a diferença, que é muita gente diferente de Câmara, Senado, não sabe que é bicameral, a coisa é um pouco confusa para muitas pessoas, a pessoa conseguir entender num local só,
se aquele projeto já virou lei ou não virou. Basicamente é isso que ele quer saber. A pessoa quer saber, já virou lei ou já não virou? Eu vou ter agora meus R$600 ou não vou ter? E na página de tramitação unificada, você consegue entender se está na metade do caminho, se já chegou até o final. Você consegue ver numa linha inteira, claro que é numa visão mais simplificada, mas essa é a ideia, é de simplificar. Você consegue ver numa linha só toda a história, começo, meio e fim. Antes disso, você tinha que ver um pedaço no Senado, um pedaço na Câmara, às vezes volta para o Senado, depois tem a presidência. As pessoas nem sabem que tem a presidência na história, que é a parte da sanção e veto. Hoje, lá, de uma forma muito simples, você consegue ver. E tem os marcadores, né? Fase concluída, fase interrompida, com os carimbozinhos, nessa linguagem mais simples, dizendo se já virou lei, não virou lei, em que momento está, qual é o status de determinado projeto. E isso, para mim, é uma revolução. É realmente a revolução que o E-Cidadania também tem promovendo. Então, quando eu falo que a história da pandemia vem acelerar o processo, é que eu acho que desde que o E-Cidadania surgiu, e principalmente quando ele começou a ganhar corpo e atingir mais pessoas, que foi em 2016, a gente viu em números o quanto que isso mudou, o acesso, o interesse pelo Senado, o interesse por interferir no processo legislativo, o interesse sobre dar opinião, de unir apoio para determinada situação ou outra, né? A gente conseguiu, por meio do E-Cidadania, por exemplo, ter 9 audiências públicas para discutir o uso da maconha, o uso medicinal, recreativo e industrial. E isso talvez não acontecesse tão rapidamente, porque são assuntos polêmicos, são assuntos que incomodam, mas o E-Cidadania forçou. E forçou trazer os dois lados, entendeu? No final, não andou a ideia legislativa, mas o debate das 9 audiências, se a gente tiver que aí ver a qualidade do Poder Legislativo, a efetividade, avaliar o Poder Legislativo, na minha visão, isso aconteceu em 2014. Foi um marco, foi a linha divisória, né? De você conseguir ver um debate super importante e relevante sendo feito. E sendo feito a partir do quê? Da provocação de um cidadão. Um cidadão conseguiu 20 mil apoios num tempo recorde. Eu trabalhava na época, eu estava envolvido na cidadania bastante, assim, eu acho que foi em uma semana ou duas. O cara conseguiu 20 mil apoios em 1 ou 2 semanas, né? O prazo é de 4 meses, o cara conseguiu muito rápido. Então, eu acho que a gente já está caminhando para isso, que bom que estamos caminhando para isso, né? Para o Senado cada vez mais transparente, mais aberto, participativo, a democracia digital. E eu vejo que a pandemia veio acelerar muito, porque os desafios são grandes mesmo. A gente agora vai viver um modelo híbrido, né? Eu acho que não existe mais um 100% presencial, não tem como. E viver um híbrido é um desafio para todos nós. Estamos todos vivendo juntos esse desafio. Eu acho que é isso. A pergunta que eu vou lançar agora, Orlando, é fazendo uma pequena quebra, olhando para a tecnologia e para a inovação, um olhar mais amplo. Porque quando a gente fala de tecnologia, a primeira coisa que a gente pensa é computação, é internet, é tecnologia de ponta, é isso, mas o conceito de tecnologia é maior. Você, inclusive, citou exemplos aí de algumas inovações, alguns avanços que foram feitos, que são avanços, às vezes, em um novo processo, um novo método, uma nova técnica, uma simplificação, você citou. Então, eu queria que o Orlando falasse um pouco para a gente como é que a gente pensa na inovação e na tecnologia, além da computação, além dos recursos computacionais. Você pode citar para a gente, Orlando, alguns exemplos de como é que a gente pode inovar, como é que a gente pode resolver problemas através de novos processos, novos métodos, novas maneiras de fazer as coisas, que não necessariamente usar o que está na moda, o blockchain, o que está de mais novo aí no mercado. Quais são as outras maneiras, às vezes até analógicas, que a gente tem de pensar em soluções e inovações para os nossos problemas? Bom, eu acho que o caminho é tentar pensar em outra perspectiva, é tentar olhar com estranheza os processos que a gente já faz cotidianamente. O exemplo que a gente tem é, por exemplo, o orçamento fácil. Então, a gente editava uma cartilha tentando mostrar para a população o que é o orçamento. E aí chegou uma hora que a Secretaria de Comunicação do Senado entrou em contato com a gente para renovar essa cartilha. E a gente falou, não tem mais sentido renovar essa cartilha, fazer uma publicação, né? A gente tem que pensar
quem é o usuário, para quem que está dirigindo essa informação, quem que a gente quer atingir, né? E aí a gente falou, pô, a gente está pensando nos jovens, né? Se a gente tratar dos jovens do ensino médio, a gente vai estar tratando da população grande do país, né? Que vai ter acesso a isso. E aí a gente começou a fazer, então, como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um vídeo, né? Vamos fazer um desenho animado e vamos tentar tratar de uma maneira cotidiana o assunto. Então, aí o orçamento fácil saiu. É uma forma diferente de se comunicar, uma forma diferente de atingir. Aí a gente observou que o resultado foi que a gente atingiu todas as faixas de idade, né? A gente tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e outras pessoas, e o cidadão comum. Então, é uma forma diferencial de ver. A gente também tem o exemplo do E-Cidadania, que é a participação legislativa, né, com as oficinas, com as escolas, tentando trazer as informações. Então, a ideia é pensar diferente, é tentar pensar e atingir o público diferente de uma forma que você consiga fazer essa comunicação e consiga trazer as informações mais simples para as pessoas verem. Quer dizer, nesse caso, né? Então, eu acho que essa é a forma mais, assim, prática que eu acho de acessar esse tipo de informação. Muito interessante, Rolando. Antes de passar aqui para a Roberta comentar, eu vou até fazer uma menção que eu tinha comentado com o Orlando, a primeira vez que eu vi o vídeo do Orçamento Fácil, eu achei excelente. E o orçamento é um tema complexo para a maioria dos cidadãos, eu incluso. Então, primeira vez que eu tive acesso a isso aí, eu achei genial. Agradeço pelo que vocês fizeram, facilitou eu entender um pouco dessa máquina aí. Roberta, pode dar continuidade aí para a gente. Eu gostei demais disso que o Orlando falou, né? Assim, da gente pensar com estranheza as nossas rotinas, né? A única saída para a gente poder promover qualquer mudança ou inovação nas rotinas de trabalho, né? A gente na consultoria há algum tempo, né? A gente estamos aqui interrompidos pela pandemia também, mas a gente tinha criado esse espaço de pensar o trabalho, então, de ter uma hora para a equipe sentar e pensar sobre o trabalho, e não simplesmente executar o trabalho. Que a gente, sei lá, cerca de 10 anos, a gente decidiu, então, extinguir o papel, né, já há muito tempo, né, porque a gente tinha um trâmite, a gente mexe com documentos, né, assim, com minutas de parecer, de projetos de lei, e andava papel para lá, papel para cá, papel na minha mesa, vai para a mesa do revisor, volta, e a gente resolveu digitalizar esse processo, e assim surgiu o sistema de acompanhamento da consultoria, que era o SAC. E no começo se tratava disso mesmo, né, assim, só de uma coisa instrumental mesmo, tecnológica, instrumental. A gente enfrentou enormes resistências dos consultores, isso é muito interessante, né? Você está fazendo alguma coisa que vai ajudar a pessoa, que vai facilitar a vida dela, mas ainda assim você precisa explicar, pegar na mão, fazer ali uma oficina, falar, olha, não vai ser bom, tenta, diz que é como explicar para um irmão mais velho que o irmão mais novo vai ser legal, né? Olha, vai chegar outra pessoa aqui, vai roubar a sua atenção do pai, da mãe, vai ser massa, você vai gostar dessa pessoa, né? Fica meio difícil, só quando a coisa começa a andar, e aí você, não, realmente, melhorou mesmo, minha vida melhorou. Mas isso cresceu tanto que o SAC, que é o Sistema de Acompanhamento da Consultoria, ele virou uma ferramenta de gestão, e depois de virar uma ferramenta de gestão, ele é uma ferramenta pela qual a gente interage e produz informação em conjunto com a SGM, e coloca no site do Senado, a gente faz os quadros sínteses, né? Então, você tem lá uma reunião de comissão, aí do lado dos documentos da pauta tem lá o quadro síntese, e no quadro síntese você tem lá a matéria que vai ser votada, o projeto que faz aquele tal, o que aconteceu antes, o que vai acontecer naquela reunião e para onde que provavelmente esse projeto irá. Num quadro sistematizado que fica bastante facilitada a compreensão, como o Valdir disse, né? Assim, é importante que a gente lida com o processo legislativo todo dia, a gente acha que é fácil e simples, a gente lida com o orçamento todo dia, acho que, não, gente, isso aqui e não é simples, não é fácil, é bastante complexo. Então, todo o movimento que a gente faz de simplificar
simplificação, ele é essencial, né? E essas pequenas inovações são grandes inovações, porque você permite novas realidades se desdobrarem, realidades que a gente nem imaginava. Então, mas a gente só consegue produzir esse quadro, esse produto, a gente só consegue fazer porque tem o saque, porque o saque está integrado nas redes do Senado, porque o saque puxa a informação que a gente precisa, porque se a gente precisar fazer isso à mão, né, não tem como, né, na correria do dia a dia. Então, só porque os sistemas estão integrados, a gente consegue fazer isso, o saque integrado com o Senado. Então, eu acho que é fundamental a gente ter sempre um tempo de parar e olhar para as nossas rotinas com estranhamento. Adorei isso, Orlando, assim, que é para a gente poder se tocar que as coisas podem melhorar, as coisas podem ser feitas de outro jeito, pode ter... Por que a gente está fazendo assim, né? E se a gente fizer de outro jeito? Né? Porque senão a gente fica ali 10, 20, 30 anos, aposenta, fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito, né? Não dá. Vou comentar aqui a Roberta, de falar que toda mudança de paradigma, toda mudança de cultura tem resistência. Ela está certa, é isso mesmo. Né? Isso tem que ser pensado também. Sim, gostei dos exemplos também, tanto esse de olhar com estranheza, como de explicar para o filho mais velho que o novo vai ser legal. Acho que dá uma ideia para a gente mesmo, de como a gente, mesmo estando melhorando as coisas, às vezes é difícil conseguir sair lá do outro lado, conseguir atravessar isso aí, né? Eu vou direcionar mais uma vez a pergunta ao Orlando e pedir os comentários da Roberta, mas agora fazendo uma transição ainda aqui, falando sobre solução, mas agora vamos falar de solução de tecnologia de informação, vamos falar de TI. Então, o Orlando é um dos idealizadores do Siga Brasil, então já tem aí uma baita experiência, uma baita bagagem com isso. Agora ele está trabalhando com inteligência artificial dentro do Senado Federal. E eu queria perguntar para você, Orlando, como é que você enxerga essa questão da interação do serviço público, mais especificamente do Senado Federal, né, com a tecnologia de ponta. A gente deve estar em dia com a vanguarda, com o que tem de mais moderno, o serviço público tem de aguardar mais. Qual é a aplicabilidade disso, né? Às vezes a gente pensa nessas coisas, a gente fala, com certeza as empresas grandes usam o tempo todo, mas o Senado Federal também tem onde usar. Qual é a aplicabilidade disso para a nossa realidade? Faz sentido? A gente consegue usar coisas com inteligência artificial para melhorar a atuação parlamentar? Sim, eu acho que tem um texto da OCDE que é muito interessante, que ele diz que ele põe 3 estágios do governo, né? Que é o governo analógico, o e-governo e o governo digital, né? Eu entendo que nós, no Senado, nós estamos ainda no mundo do e-governo. Nós queremos ir para o governo digital. Estamos longe disso ainda, né? Nós temos algumas iniciativas assim, mas não tem ainda um trabalho, né? Tem muito a chegar lá. E a gente não pode pensar daqui a 5 ou 10 anos sem ter essa forma de governo, de que você consegue tratar políticas públicas a partir de dados, consegue utilizar serviços administrativos do Senado focando em inteligência artificial, consegue ter uma interatividade com o cidadão que tenha formas de buscar informações antes mesmo dele perguntar, né? E quando perguntar, você já poder analisar automaticamente essas informações. Então, o campo é enorme, tem muitos horizontes para ser trabalhados, né? Eu acho que é um grande desafio para o Senado, no futuro, trabalhar esse tipo de tecnologia, essa forma de pensar, né? E eu acho que se não fizer isso, ele vai estar completamente defasado com o resto que está sendo feito no mundo, né, atual. Então, eu acho que é um grande desafio. E é um bom desafio e eu acho que o Senado tem muito a ganhar com esse tipo de trabalho e de pesquisa. Apesar disso, eu acho que, para isso, tem que ter um treinamento, uma capacitação grande das pessoas, que, como a Roberta falou, né, tudo causa resistência, né? O novo causa resistência. Então, a gente tem que trabalhar esse novo, tem que trabalhar essa cultura, e aí sim fazer uma transformação que vai ser uma transformação para os servidores do Senado, para os senadores,
para o Senado como instituição e para o país. Por conta dessa aventura que a gente começou há muito tempo, feito, eu estava falando, né, do nosso sistema de apoio à consultoria, a gente tem uma parceria também de longa data com o Prodazem, né? Então, tudo que a gente precisa, até porque isso, a consultoria legislativa em si não contrata nada, né? A gente pode achar tudo muito lindo e maravilhoso, mas a gente não tem perna para executar. O que a gente tem para fazer é o quê? A gente tem minuta de projeto, minuta de parecer e minuta de pronunciamentos, é isso que a gente faz, né? Então, e assessorar as comissões e o plenário. Então, mas a gente precisa de uma série de aportes para fazer isso cada vez melhor, né? E aí a gente começou essa caminhada com o Prodazem, todas as nossas demandas são construídas com eles, né? Atualmente, eu sei, assim, apesar de que não é o meu métier, né? Mas a consultoria também está trabalhando junto com o Prodazem aí na implantação da inteligência artificial numa parte dos nossos processos, vendo o que a gente consegue desenvolver e implantar. Então, a gente sempre chega com demandas da realidade, né? Olha, a gente, né, sonha o impossível e leva lá para o Prodazem, fala, olha, eu preciso que você faça isso, agora eu preciso que o SAC esteja integrado com todas as comissões, com isso, com aquilo, porque eu preciso puxar os documentos e eu preciso que você crie essa realidade para mim. E aí o Prodazem nos dá a resposta, olha, eu posso, eu não posso, eu tenho perna, eu não tenho perna, então tudo nosso passa por eles, né? Acho que a gente tem um ritmo muito próprio da administração pública em razão das nossas limitações legislativas para a contratação, e tem que ter mesmo, né? Porque mesmo com todas essas limitações, a gente tem uma série de problemas, né? Porque, enfim... mas, de toda forma, então a gente tem uma lentidão, né? A gente não vai estar sempre ali com o mais da frente, de ponta de tudo. Mas, como o Valdir falou, eu também sou apaixonada pelo Senado, eu acho que o Senado tem o seu maior valor nos servidores, puxando a sardinha para o nosso lado, na verdade. Mas, porque o que eu vejo é sempre o servidor tentando se desdobrar, encontrar saídas, criar pontes. Então, assim, a gente vê lá no Prodazem o pessoal se desdobrando, né? Assim, a gente vê a Conof, poxa vida, o Siga Brasil, o Orçamento Fácil, isso trouxe uma democratização do orçamento e, com isso, uma democratização do controle, a possibilidade da gente caminhar mais, tanto na própria avaliação do Legislativo, mas na avaliação do Executivo e das políticas públicas, porque esse é um papel institucional do Congresso, mas se o Congresso puder contar com um cidadão para realizar este processo, poxa vida, que ganho que a gente tem. Agora, a gente precisa de ferramenta para isso. Aí a gente faz o quê? A gente bate lá na porta do Prodazem, né? E fala, olha, ajuda aqui, porque a gente está querendo aqui sonhar o amanhã, vocês podem ajudar a gente? E assim, a gente nunca recebeu um não, nós não vamos fazer, né? Assim, muitas vezes há uma limitação de possibilidades, né? O Prodazem fala, olha, a gente não tem perna, não tem como, tem que contratar, tem que, né? Mas há sempre muita vontade de realizar e de transformar, né? Eu acho que... E isso é muito positivo, né? Porque negar a realidade nunca dá muito certo, né? Se a gente negar a realidade, que o mundo se transformou digitalmente, vai seguir se transformando, bom, aí a gente estaria se condenando ao ostracismo e a reinventarem a política de outra forma, longe de nós, do legislativo, né? Eu acho que o legislativo e essa transformação digital estão interligados, né? Assim, a gente daqui 10 anos vai ter essa conversa e nós vamos estar em outro lugar, de outro jeito, mas muito, muito avançados nisso que hoje parece muito para a gente, mas ainda é só o começo. Mas acho legal vocês trazerem isso, o desafio é grande. Eu gosto de ouvir, por exemplo, o Orlando falando que, como você falou da velocidade, né, da lentidão, às vezes a nossa ideia primeira do serviço público é que a gente entra depois em tudo, e é legal ver o Orlando falando, por exemplo, de casos de demanda que existe para a gente mexer com tudo isso de tecnologia que está disponível, a velocidade que a gente tem que responder ao cidadão, o tanto que a gente tem que evoluir, a gente não precisa e nem deve estar atrás. Acho legal a gente ter
ter essa mentalidade, ter esse problema bom que você passa para o Prodazem. Eu vou aproveitar que você levantou isso, Roberto, e vou até fazer uma pequena inversão aqui no meu planejamento de perguntas e puxar para antes aqui uma pergunta que fala bem sobre isso, né? Você falou sobre o Prodazem, que é o nosso setor de tecnologia da informação do Senado Federal, então eles são responsáveis aí por dar vazão a isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de como é que a gente consegue dar vazão a isso, já que nós temos essa demanda, já que a gente precisa dessa tecnologia, isso fica mais a cargo do Prodazem 100%. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que funciona o alcance do Senado Federal, como é que o Senado Federal conversa com o mercado, com a academia, de onde é que vai vir essa tecnologia, essa inovação para a gente, quais são os nossos pontos de contato externo, como é que o Senado faz esse movimento de entendendo nossas demandas, como é que a gente vai suprir isso, como é que a gente vai buscar essas soluções. Fala um pouco para a gente, Roberto, como é que isso funciona dentro da casa. Fazer as nossas demandas de tecnologia e de desenvolvimento que a gente necessita, de soluções, né? A gente vai ao Prodazem. E o Prodazem leva as demandas adiante, né? Assim, o que acontece muitas vezes é que a diretoria-geral da casa é sensível a essas demandas, né? Assim, então, muitas vezes é o Prodazem que vai ter que levar adiante a demanda por uma contratação de parceria, ou de tecnologia, ou de suporte, ou de assessoria, para desenvolver determinado projeto que precisa ser feito no Senado. Tem uma fila, né? A gente está acostumado na fila do Prodazem, né? A gente sabe que tudo tem uma fila, porque o Prodazem atende o Senado todo, ele não atende só um ou outro setor, ele atende o Senado todo, e todo mundo tem demandas, né? O que eu posso dizer é que a Diretoria-Geral da Casa tem sido, né, ultimamente, muito sensível a essa necessidade, né? Assim, a essa necessidade que nós temos de caminhar, e a gente não tem recursos suficientes internos, não é? Assim, a gente não tem nem pessoal, nem estrutura, as estruturas que a gente precisa. Então, muitas vezes a gente vai precisar fazer contratações, sim, mas elas são levadas adiante sempre pelo Prodazem e aí negociadas com a diretoria-geral, né? Mas a gente vê nos últimos anos a diretoria-geral bem sensível a essa inserção do Senado num lugar mais dinâmico, mais positivo, interagindo muito mais com a sociedade civil do que fazia antes. Ultimamente, o Senado se abriu de inúmeras formas, né, para a sociedade civil, não só pelo processo legislativo, não só pela cidadania, que eu sou apaixonada, né, assim, acho que é talvez aí uma das portas mais vibrantes da nossa democracia digital, porque não temos também, né, mas também iniciativas outras, tanto em todos os setores, né, de igualdade de gênero, tudo que se possa pensar, o Senado se abriu nos últimos tempos, né? E isso é muito bom, né? Assim, a gente antes tinha um tabu, né, de um distanciamento da sociedade, de uma não contratação com a sociedade, uma não negociação com a sociedade, e isso meio que ficou para trás. Hoje a gente entende que o Senado precisa se abrir, precisa criar pontes, precisa encontrar na sociedade civil aporte para poder ir além do que já tem feito. Legal, Alberto. Gostei. Você até citou alguns pontos de contato também, que algumas inovações, inclusive, que não precisam necessariamente de contratação. Você falou aí já de algumas, né? Então, as contratações de tecnologia de informação, a gente acaba dando vazão via Prodazem. Eles também têm casos legais, né? Que agora recentemente a gente teve uma contratação de fábrica de software para conseguir dar vazão nisso. Então, tem muita coisa legal. Eu queria até que o Valdir aproveitasse e construísse também um pouco em cima disso, falando para a gente mais sobre o que a gente consegue mais fazer. Se você tem outros exemplos de interação do Senado com o público externo, olhando aí para o mercado, para a academia, para a sociedade, como é que o Senado conversa com eles? Então, pegando um pouco o que a Roberta falou e também o que você falou, Daniel, eu tenho participado aí no último ano, acho que há 2 anos já, do CGTI, que é o Comitê de Governança de TI, né? E lá
tem sido discutido isso, né? Essa fábrica de softwares, como você falou. Tem muitos produtos que podem ser comprados no mercado e que estão aí, são ofertados e fica mais barato e mais fácil, né? Porque o Prodazem realmente é sobrecarregado, são muitos setores da casa. E o Prodazem, a meu ver, ele é uma referência nacional na área de processos legislativos. Eles têm muito conhecimento no desenvolvimento de soluções tecnológicas para isso, né? E processo legislativo inclui também a parte orçamentária, com certeza. Se o Siga Brasil, que o Orlando foi um dos grandes idealizadores, é uma referência também, é um sucesso nisso. Eu acho que uma outra saída que existe aí para o Prodazem, para o Senado, de um modo geral, que talvez a Câmara esteja já um pouquinho mais sensível a isso, é chamar mais o público para os desafios, para hackathons, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que isso traz um oxigênio, dá uma oxigenada e é bacana. Tem um exemplo prático disso. Em 2018, teve a Campus Party aqui em Brasília, se eu não estiver enganado, foi 2018. Posso ter errado o ano, mas acho que sim. Lá no Nilson Nel, no Mané Garrincha, eu tive lá, até o Senado e a Câmara participaram juntos, né? E aí a gente lançou lá uma maratona hacker, lá, que era, acho que em 24 horas, acho que o prazo era mais ou menos esse. E quem se inscrevia, ia ter uma premiação, claro, mas quem se inscrevia no desafio teria que apresentar uma solução de uma página unificada de tramitação da matéria, o que eu falei ainda há pouco, entendeu? Então, assim, o que hoje, há um mês, foi lançado, com certeza teve uma influência muito positiva lá em 2018. Até positiva no sentido das dificuldades que as pessoas tiveram, entendeu? Em 24 horas, fazer isso. Eu lembro que a dificuldade de acessar alguns dados, a dificuldade de como os dados abertos de cada casa estão ou não estão, entendeu? Ali eu acho que foram feedbacks muito importantes para as duas TIs e as duas SGM que estavam participando lá no evento. E eu acho que isso é muito saudável e a gente poderia ir nessa linha. Inclusive, aquilo que eu falei que em 2016 aconteceu, que é um ciclo de debate, eu estou até com um resumo aqui do material, que é esse aqui, ó, a TI e o processo legislativo do futuro, né? Aconteceu na Comissão Senado Futuro. Uma das conclusões, isso aqui está tudo lá na página da Comissão Senado Futuro, todas as discussões e todo o documento que foi feito pelo presidente lá à época, o senador Hélio Fagundes. Uma das sugestões diretrizes aí que foi colocada para o Senado para ter um parlamento mais aberto e pensando nesse futuro do processo legislativo, é justamente ter esses hackathons, algo do tipo, assim, sabe? Conseguir ter um espaço para trazer quem quer colaborar e como a pessoa quiser. Uma outra iniciativa bacana, que eu tenho que dizer que tem a ver com o Daniel, que a meu ver foi bacana, é o Nainova, que surgiu há pouquíssimo tempo, que tem sido um espaço, um local para fazer essa ponte com as pessoas, entendeu? Então, eu lembro que a homepage do Senado há pouco tempo foi reformulada e teve uma série de conversas, né, de quem estava à frente disso, com todos os setores da casa, para tentar pensar qual a homepage melhor, ideal e etc. E teve uma rodada que era com jornalistas, com lobistas, com estagiários, e isso teve um apoio muito bom do Nainova, com ferramentas Design Thinking e tal. Então, acho que a gente já tem iniciativas, a gente pode ampliar e talvez o caminho seja por aí, sabe? De trazer essa galera jovem, ou quem quer contribuir, estar um pouco mais aberto nesse sentido. E como contribuir, né? Eu acho que a gente tem muito a ganhar. Eu já passei por alguns setores dentro da SGM, e toda vez que eu chego num setor novo, eu consigo ver o que o pessoal não está vendo. Mas isso é normal. Eu sou estranho, né? Eu cheguei de fora. Então, eu tenho um olhar já de estranho, né? E aí, quem está chegando, ou quem vem de fora, esse olhar de fora, às vezes o estagiário tem muito isso. O estagiário chegou agora, fica pouco tempo, ele tem umas colocações extremamente importantes que a gente tem que conseguir aproveitar, porque é o olhar de fora, é o olhar que estranha, que não está viciado e mergulhado, né? Como se nós fôssemos peixes dentro da água, a gente nem vê que está dentro da água, entendeu? E vem uma pessoa de fora que enxerga a água, mais ou menos isso. A história da estranheza, a meu ver. Então, a gente está precisando trazer mais essa estranheza aí da sociedade para a parte de TI, de inovação, eu penso assim. Eu acho muito legal. Você citou aí na Inova, onde eu trabalho hoje, temos inúmeros outros órgãos, a Câmara tem o Lab Hacker, tem muito laboratório de inovação e buscando muito isso, né? Buscando um olhar diferente, buscando quem enxerga diferente da gente, quem consegue apontar, ver os nossos
nossos problemas. Eu gostei aí que o Orlando citou não só a questão da estranheza, mas a questão da gente também ter essa... Tá estudando, tá prestando atenção no que tem de novo. A gente tem, querendo ou não, o Senado tem iniciativas também, né, de grupo de estudo via escola de governo. A gente tem muita coisa legal acontecendo, mas eu vejo que é um campo onde a gente ainda precisa crescer um bocado. Eu queria direcionar aqui minha última pergunta de hoje para o Valdir, conversando um pouco sobre a interação do Senado com a sociedade, com a nossa, entre aspas, aí, né, com a nossa clientela. E essa é uma demanda que está sempre presente, que a gente se exige constante evolução da gente, né, garantir a efetiva participação dos cidadãos e entender quais são os anseios, quais são as opiniões. Isso é um desafio gigantesco. Então, a gente tem, hoje em dia, a gente conversa, a maneira da gente conversar, como a gente já citou que várias vezes, mudou muito. Hoje a gente tem a mídia social quase onipresente, o orçamento fácil é um outro excelente exemplo, como a gente teve que mudar totalmente nossa forma de comunicação para conseguir se comunicar. Então, eu queria, Valdir, que você falasse um pouquinho sobre quais foram os últimos avanços que a gente fez nesse âmbito de diálogo com a sociedade, né? O que a gente conseguiu fazer aí mais recente e, na sua visão, quais são os próximos passos? Quais são os desafios, as barreiras que a gente precisa enfrentar agora nesse âmbito de dialogar com a sociedade? O que eu vejo de principal avanço que a gente teve, assim, de mais participação dos cidadãos, é realmente a cidadania, que eu acho que é uma unanimidade, é algo que entusiasma muitos servidores do Senado. Eu acho que tem 3 coisas que, para mim, assim, me marcam e que eu acho que são produtos de excelência do Senado, né? E os 3 têm a ver com uma interação com o cidadão, coincidentemente, que é o jovem senador, a visitação institucional, que eu já fui guia, e foi assim, uma experiência que mudou realmente a minha forma de me relacionar com o Senado. A gente tem um conjunto de obras belíssimas, sabe? Mostrar isso para as pessoas, ver as pessoas com o olho brilhando, assim, é uma coisa fantástica. E o E-Cidadania, que eu acho que é uma ferramenta que surgiu de participação, surgiu de uma forma e, de repente, ela se expandiu de uma forma exponencial, e eu acho que o E-Cidadania, sem ter essa intenção, ela mudou muitas coisas da casa, né? É bom lembrar o Orlando. Eu lembro que o Orlando, se eu não estiver enganado, estava desde do início ali, do E-Cidadania, dos primórdios, de um comitê que estava pensando a cidadania, e desde ali, isso é mais ou menos em 2012, eu acho, desde ali o E-Cidadania já tinha uma ferramenta de ideia legislativa, que é oferecer para o cidadão a possibilidade de apresentar um projeto de lei. Pode vir a ser um projeto de lei. Eu tenho uma ideia legal, eu vou colocar aqui numa plataforma, tentar apoio das pessoas, quem sabe isso vira um projeto de lei. Bom, a gente já teve mais de 92 mil de 2012 para cá. 31 delas viraram projeto de lei, né? Mas a cidadania não é só essa ideia legislativa. Foi a partir dela que teve a questão da discussão das 9 audiências sobre o uso da maconha, né? É uma das ideias que virou uma sugestão legislativa. Acho que o número dela é 8 de 2014. Tem também outras 2 ferramentas, que é o evento interativo, que eu acho que é muito interessante. Todos os eventos hoje no Senado, desde 2016, na verdade, são interativos, né? Inclusive sabatinas, então as pessoas mandam perguntas, os senadores costumam ler. Em 2019, 74% dos eventos que aconteceram naquele ano tiveram a leitura de participação do cidadão. Então a gente já vê, isso já entrou na cultura do Senado, já entrou para os senadores, eles sabem, eles falam, eles gostam da cidadania, né? E a terceira ferramenta é a da consulta pública, que essa também já mexeu muito com a sociedade, com os grupos de WhatsApp, que é a pessoa... É simples, mas eu acho que o que mudou na cidadania, teve um alcance alto, foi essa história de simplificar. É só dar um legalzinho ou não gostar, aprovar ou reprovar uma matéria. Claro que isso não é talvez um parâmetro para dizer que um projeto é bom, um projeto é ruim, não é muito nesse sentido. Mas é conseguir ter um termômetro daquilo que mobiliza a sociedade. E a gente já viu que isso acontece. Então, em 2016, foi um marco, a meu ver, e uma escolha muito acertada de buscar simplificar os produtos da cidadania, esses 3 produtos, deixar ele o mais simples possível e visualmente mais simples. A história da linguagem simples. Eu acho que ali foi um marco, 2016. E os números mostram isso. Eu anotei aqui, por exemplo, de 2015 para 2016,
os acessos ao portal do Senado triplicaram, né? Em 2015, você tinha 67 milhões de acessos, 2015 inteiro. Em 2016, 182 milhões. Então, você triplicou. Desses 182, 106 vieram só do E-Cidadania. Né? Em 2017, teve recorde, 193 milhões de acessos. Então, assim, o Senado passou a ser conhecido, tá na conversa de bar, né? Tá nos grupos de WhatsApp. As pessoas sabem o que é, e isso veio muito pela cidadania. E eu acho que extrapolou a esfera só da participação, dessa comunicação com o cidadão, como também um pouco impactou na cultura e nas formas de fazer as coisas dentro do Senado. Então, eu vejo hoje o Senado buscando essa questão da linguagem mais simples, de acessar. Né? Eu acho que conseguiu quebrar uma barreira, que o Senado sempre foi uma casa mais conservadora, os senadores são mais idosos, tem a história de ser a Câmara mais de resfriamento. Existe toda essa logística aí do bicameralismo, mas eu acho que isso conseguiu ser mudado de alguma forma, ser visto de outra forma. Os senadores veem a cidadania como algo muito positivo. Não foi sempre assim, já teve momentos onde ele incomodou profundamente, porque ele traz assuntos que incomodam, né? Então, para te dar exemplos, Daniel, logo depois disso, em 2017, por exemplo, a gente teve um portal do Congresso. Não existia um portal do Congresso, só existe o portal do Senado, o portal da Câmara, e a tramitação de medida provisória, que é um tipo de matéria muito relevante no nosso país, você tinha que ficar buscando a informação fragmentada, um pedaço no Senado, um pedaço na Câmara e tal. Então, o portal do Congresso veio com esse propósito. Vamos pôr isso tudo num lugar só, a gente tem que dar essa informação simples e direta e fácil. Simples, direto e fácil para o cidadão. Isso é incluir as pessoas. E eu tava à frente desse projeto na época, em 2017. E eu vim das comissões do E-Cidadania. Então, para mim, isso veio muito forte. Assim, tem que ser simples. Eu lembro que teve que ser refeito. Em diversos momentos, eu falava assim, cara, menos é mais. Entendeu? Por quê? Você tem um portal do Congresso, você envolve duas casas. Aí o pessoal da Câmara queria uma coisa, o do Senado não queria, o Senado queria, a Câmara não queria. Eu falei, então tira tudo, deixa o que dá, entendeu? Menos é mais, depois pensa nisso. A gente tem duas bibliotecas, tem duas comunicações, tem muitas coisas. Não tem nada no portal do Congresso, porque vai complicar para quê? O que tem no portal do Congresso é o simples, mas o simples legal, entendeu? Assim, que tá legalzinho, o que está sendo oferecido ali tá bom, entendeu? Que é o que realmente as pessoas procuram no âmbito de Congresso, que é a medida provisória, vetos e matéria orçamentária, entendeu? Que são muito importantes, principalmente matéria orçamentária. Então, acho que isso impactou muito no portal do Congresso. A gente hoje tem uma nova homepage que eu acho que vem um pouco também com isso, com as oficinas no Inova, com a questão da experiência do usuário. Passou a ter cada vez mais um olhar nisso. Aí, recentemente, como eu falei agora há um mês, lançamos a página de tramitação unificada, e é muito bacana ver como está funcionando bem essa sinergia entre as duas casas, né? Conseguindo fazer produtos das duas casas, do Congresso Nacional, e todo mundo feliz. E a gente vê, muitas vezes, eu ouvi muitos elogios da Câmara, até mais do que dos servidores do Senado. A Câmara é super entusiasta dessas ideias e dessa questão de simplificar, de racionalizar e de ter algo coerente, né? Nessa iniciativa, que existe um grupo de trabalho que tem buscado essa sinergia e uso de tecnologia de forma conjunta, produtos conjuntos, teve também dois glossários foram lançados, por exemplo, que busca tentar. Claro que é uma tentativa, porque os termos são muito técnicos, mas é uma tentativa de colocar numa linguagem o mais simples possível os termos. Que termos? Termos legislativos, e tem um outro que é glossário orçamentário, que é uma matéria extremamente árida. Eu não vou dizer que lá tá simples, mas, cara, tá o mais simples que dá, entendeu? E aí são versões, a gente pode fazer outra edição e conseguir simplificando. Existe até um campo dentro desses glossários que é uma definição jornalística. A gente chamou o pessoal da SECOM, falou, definam como vocês acham melhor, e isso fica agregado. Não vai sumir a outra definição, a gente vai escolher qual que a gente quer exibir, vamos exibir a jornalística, cara, ela é mais simples, entendeu? Porque a gente quer atingir esse público, a gente não quer o especialista. O especialista sabe onde buscar coisas especialistas, entendeu? Então, eu vi Legal. todas essas questões, assim, próximos passos que eu posso dizer, que eu estou envolvido também, já desde o ano passado, é a questão da digitalização, né? A gente está caminhando bem, junto com a Câmara, inclusive, um processo legislativo digital, 100% digital mesmo, assim. Então, a gente está agora focado bem na assinatura eletrônica, como que os senadores vão assinar os documentos eletronicamente, porque isso é o essencial para dar esse pulo, sabe?
Então, acho que a gente está conseguindo caminhar bem. Uhum. E a pandemia veio como um catalisador, mais uma vez a enzima lá, né? Porque hoje a gente usa um sistema de deliberação remota extremamente seguro. E ele é seguro o suficiente para a gente conseguir que os senadores assinem por ele. Né? É nesse sentido que a gente está tentando caminhar. E se der tudo certo, vai ser assim, assinar por um dispositivo móvel. Claro que é um dispositivo cadastrado, só pode ser aquele, com várias regras e camadas de segurança. Mas eu acho que isso atende o parlamentar que está sempre se deslocando e que sempre está com um celular na mão, né? A gente hoje não vive sem celular, então melhor forma dele, melhor instrumento, melhor tecnologia aí para isso, para assinatura eletrônica, tem que ser dispositivo móvel. Então o Senado, os próximos passos, está caminhando nessa direção. E claro que a gente vai ter muitos ganhos na visualização dessas informações de uma forma 100% digital, né? Que hoje a gente não está, nem tudo está na internet. Existem algumas coisas que, infelizmente, ainda estão no papel e para acessar isso, talvez o cidadão precise ligar e pedir para que alguém coloque, digitalize. Então, acho que isso aí vai ser muito bom para a sociedade, em termos de transparência, de acesso, assim como o que eu falei lá sobre a cidadania, o que ele conseguiu, ampliar acesso, participação, transparência. Acho que o processo 100% digital vai possibilitar isso também. Estamos torcendo por isso. Eu acho que o Senado ele tá passando por estágios, né, de como você acessar o cidadão, né? Então, a gente tem no início dos anos desse século, né, a inauguração da TV Senado. A gente não tinha nada, o legislativo era completamente fechado. De repente, você teve a TV Senado que começou a transmitir as sessões, as CPIs, é um grande avanço, né? E aí, agora, na última década, a gente tem a evolução dos sistemas digitais, aí, a internet, né? E como bem falou o Valdir, a gente tem um trabalho do E-Cidadania, formidável, um trabalho de transparência, de acessar o público, né? Eu acho que isso aí como ele enfatizou, pelos números, né? A gente vê como que o projeto é um sucesso, é uma coisa maravilhosa. Nós temos esses embriões também de você conseguir acessar as pessoas no corpo a corpo, né? Na própria cidadania, né? De chegar na escola, de você fazer a juventude, o futuro, pensar o país, né? Isso eu acho uma coisa fantástica também, eu acho que isso tem que ser aprimorado. Mas eu acho que ainda falta a gente chegar no terceiro passo, né? O que é esse terceiro passo? Imagina que você vai navegar na internet e você vai procurar um tênis para comprar, né? No outro dia, tem um monte de aplicativo te oferecendo tênis, né? Então, eu acho que a gente precisa, a gente está trabalhando para o cidadão conhecer o Senado, né? Mas é preciso que o Senado conheça o cidadão também, né? E eu acho que essa terceira parte é uma parte difícil, envolve investimento, envolve tecnologia, né? Que a gente ainda precisa caminhar muito para chegar lá. Mas eu tenho certeza que o Senado vai chegar nessa parte. Porque eu acho que não existe transformação democrática sem transparência, né? E não existe transparência sem o conhecimento do cidadão, né? Não adianta nada você colocar as informações no ar se as pessoas não conseguem entender aquilo, acessar aquela informação. Então, eu acho que eu acho que o Senado está desenvolvendo muito. Eu dei o exemplo de 2 décadas. Isso é uma revolução enorme, gente. Pensar em 2 décadas o que foi feito, né? Então, mas assim, eu tenho um amigo que fala que sempre quando você sobe um pouquinho o monte, você aumenta os horizontes e quer subir mais para ver mais longe, né? Eu acho que a gente está nesse caminho e acho que a gente tem que continuar nisso, né? E aí eu queria parabenizar o Inova, né? O Valdir, a Roberta, por esse debate, né? Que eu acho tão importante, né? E tão fundamental para o Senado Federal e para a sociedade, sim. Eu vou aproveitar essa fala, inclusive, Valdir, você citou aí três serviços aí, 3 coisas que você da cidadania, do jovem senador e da visita. O Dainova está tendo a felicidade de mexer com upgrades disso. Eu vou até aproveitar
para fazer o merchan, você que nos assiste, entra lá na visita institucional, que a gente está terminando agora uma reformulação da visita do Senado, fazendo a visita virtual. Então, inicialmente, essa visita já estava disponível, né, da pessoa conseguir passear pela casa, clicando, vendo as imagens e tal, mas agora a gente está tentando usar as coisas mais nativamente digitais. Então, a gente está usando arquivos multimídia, estamos colocando a interação, quiz, estamos usando algumas coisas para tornar a visita virtual mais agradável, mais efetiva, mais proveitosa. Sim, eu vou falar sobre o jovem senador, né? Nós tivemos Sim. experiência 2 vezes de falar com o jovem senador, com os participantes do projeto Jovem Senador, que é um projeto incrível, sobre orçamento. E aí a gente colocou o Orçamento Fácil e o Siga Brasil e abriu o debate com eles. E foi uma coisa muito enriquecedora. Você vê que os meninos eles têm sede de conhecimento. É uma coisa impressionante. Então, uma das vezes era sobre a Copa, a gente caiu no debate. Devemos fazer a Copa, construir estádios ou construir hospitais e escolas? E a turma se dividiu e foi um debate assim, efervescente, uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que esse tipo de promoção, né, da cidadania, através da participação dos jovens também, é fundamental para o país. Você cria a consciência política, cria a necessidade de participação. Então, voltando na fala do Valdir, mostrar mais uma vez que os projetos eles têm realmente uma penetrabilidade social muito grande. Então, já agradeço de antemão. Vou passar aqui primeiro a fala para a Roberta. Roberta, por favor, seus comentários finais. Eu participo do Jovem Senador desde a primeira edição, né? A gente está aí com algumas dificuldades por conta da pandemia, mas realmente é um projeto que mostra para a gente o quanto que, quando o Senado se abre para a sociedade, todo mundo ganha, né? A gente ganha, e os reflexos disso, eles são tão imensos, né? Assim, você leva para dentro da vida das pessoas, para dentro das escolas, a vivência legislativa através do jovem vivendo uma semana sendo senador, né? E aí isso se ressignifica tudo, né? E o impacto disso vai só aumentando à medida que você tem novas edições, né? Então, toda vez que o Senado se abre para encontrar a sociedade civil, o impacto, o resultado disso é sempre muito positivo. E eu fiquei extremamente feliz de ter essa conversa com vocês, né? Acho que é uma alegria muito grande a gente poder estar junto com colegas de outras áreas da casa e ver que a gente está cada um no seu lugar, mas fazendo parte do mesmo esforço, né? Porque se a gente acredita que a inovação é necessária, de que, né, a democracia digital precisa contribuir para que a democracia seja de fato mais efetiva e traga transparência, e traga crescimento, né, para todos nós socialmente, é uma alegria a gente poder estar junto com os colegas, ver que isso é um esforço conjunto, ver que isso já faz parte da nossa cultura institucional, né? Está no sangue do servidor do Senado, né? E é bom de ver, né? Claro que o Senado são os parlamentares, a gente existe por causa deles, mas o Senado é muito mais do que só os parlamentares, e a gente faz parte dessa vida, né? A gente faz parte dessa integração com a sociedade, e por isso eu sou muito grata. Foi muito bom participar aqui com vocês. Legal, Roberta, muito obrigado, a gente que agradece. Vou passar agora a fala ao Valdir. Valdir, por favor. E perceber realmente que as iniciativas, o entusiasmo aí está espalhado pelo Senado, né? É muito bom ver isso. Acho que realmente o que tem de melhor no Senado são os servidores, são que estão ali para dar o melhor. Como a Roberta falou, eu concordo com ela, teve um momento que ela falou isso, né? Dos servidores, eu tenho muito orgulho e acho que sou muito privilegiado de trabalhar num lugar e com pessoas tão maravilhosas assim. Eu citei muito rapidamente assim os três projetos que mais me entusiasmam no Senado, que é o Jovem Senador, a visitação e o Cidadania, e o Orlando chegou a citar em alguns momentos. Eu queria comentar aqui que aqueles que ficarem curiosos podem pesquisar na página do Senado, lá no portal Cidadania.
a oficina legislativa, que é uma das últimas ideias, ela está um pouco embrionária, mas já teve, acho que 1 ou 2 anos, que é algo muito, muito interessante, né? É realmente chegando às pessoas, às escolas. Basicamente, tem todo o material, tudo pronto para o professor dar algumas aulas, explicar um pouco sobre cidadania, sobre Constituição. Já tem todo o material pronto e toda a instrumentalização para isso. Depois, as pessoas são divididas em trios, né? Para reproduzir um pouco o modelo de que no Senado são 3 por estado. Vão escrever uma ideia legislativa, tentando resumir, né? E depois vai ter uma espécie de votação na escola de qual ideia que vai vencer, né? Então, é reproduzir um pouco numa escola a participação e a importância da política e da participação das pessoas, né? Que elas podem realmente fazer a diferença, um pouco como o Jovem Senador faz, só que o Jovem Senador é no Senado e isso que eu estou falando é na própria escola. E, ao final, essa escola vai sair com uma ideia legislativa que vai começar a tramitar, possivelmente, né? Deve tramitar no Senado. Então, eu acho que mais do que o exercício em si, é um pouco que, de forma invisível, ele vai causando, né? Ele vai colocando as pessoas em contato com isso e com a beleza disso, a beleza da política, porque somos seres políticos, né? E o lado bonito da política, que às vezes não é tão falado assim. Então, é muito bacana essa ideia e eu acho que só tende a crescer. Mais um produto aí da cidadania e algo que está pronto e que pode ser multiplicado por quem quiser multiplicar, de certa forma, assim, né? Eu acho que queria só contribuir com isso aí que eu não falei, pegando os últimos momentos, eu faço um merchan aí, como você disse, disso, oficina legislativa, um produto bacana, viu, da cidadania, para aqueles que ficarem curiosos. Legal, Valdir, muito obrigado. Cara, não para de aparecer coisa legal aí. Primeiro, eu queria agradecer o Nainova pelo convite, né, de estar aqui presente, com pessoas que eu gosto muito. Tenho satisfação aqui de estar com a Roberta, com o Valdir. A Roberta, o trabalho incrível que ela tem todos os portais das mulheres do Senado, né? O Valdir também, né, na Secretaria-Geral da Mesa, tem de vários projetos. E eu acho que toda essa discussão, todo esse debate, ele é muito importante para o Senado para desenvolver exatamente esse aspecto que é a cidadania, né? E isso é uma tarefa da gente. A gente não pode deixar isso, como o Roberto falou, só na mão dos senadores. A gente tem que trabalhar por isso, né? E é bom quando eles compram nossas ideias e produzem e fazem isso acontecer, na verdade. Então é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a Roberta, viu, Roberta? Pessoas que eu admiro muito, Roberta e o Valdir. Viu? Obrigado. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês 3. Também não precisa nem falar aí o roteiro, toda a trajetória de vocês e tudo que vocês trouxeram aí para a mesa já fala por si só. Então, agradeço a vocês, agradeço a Bussolotec pelo convite para a gente realizar esse evento, esse debate. E eu gostaria de encorajar todo mundo que nos assiste a explorar não só o que foi falado aqui, né? Então, tem vários produtos, várias coisas legais aqui que surgiram que dá para navegar um bocado, mas também para explorar os demais conteúdos dessa série, né, desse Legistec Series. Então, tem vários vídeos, tem inclusive um vídeo sobre o Nainova, o coordenador do Nainova fala sobre esse núcleo de apoio à inovação do Senado Federal, que é bem recente. Então, fique à vontade para navegar e para descobrir outros conteúdos por aqui. Então, fica o nosso muito obrigado, um abraço e até a próxima.